A arte sagrada de Shakespeare, o mistério do homem e da obra. Martin Links. O perennialista francês Renaud Guénon desvelou o esoterismo contido na obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. O pensador francês Patrick Poe esmiuçou em sua obra O Segredo do Graal a profundidade espiritual contida na obra principal de Chrétien de Troyes, Perceval ou Romance do Graal. E na obra que apresentamos aqui, A Arte Sagrada de Shakespeare, o perennialista inglês Martin Links aponta o teor esotérico das obras Hamlet, Otelo, Macbeth, Rei Lear e A Tempestade, do grande dramaturgo William Shakespeare. O homem só reconhece e aprecia aquilo que é ele mesmo em estado de realização. Esta é uma premissa básica e sabida por todos os estudiosos sérios do esoterismo, aqueles que já adentraram uma via autêntica do caminho espiritual. Trata-se da capacidade de discernir, de reconhecer, seja um poema, um romance, uma música, uma pintura, uma dança ou uma simples fala, a procedência, a origem de onde surgiu aquele movimento, aquela ação. É como separar o joio do trigo, o sagrado do profano, o eterno do passageiro, a verdade da ilusão. Todo leitor esotérico sério sabe que existem diversos níveis de entendimento, partindo do sentido literal, passando pelo alegórico, chegando no simbólico, até penetrar no segredo último contido naquela expressão humana. Uma obra pode ter um caráter estético fantástico e ao mesmo tempo não ter uma raiz profunda conectada à vida. Pode ser o resultado de uma mera reflexão racional, sem uma inspiração profunda e sem uma grande elevação. Uma obra vinculada ao eterno é uma obra que fala para nós, fala de nós e de nossa própria busca espiritual, onde os personagens e os lugares da história podem evocar e acordar as diversas formas anímicas que nos habitam, mundos que de uma maneira consciente ou inconsciente nos constituem integralmente. Esse tipo de obra é capaz de direcionar, elucidar e até levar o leitor à descoberta do mistério oculto da origem humana. Esse é o objetivo das obras esotéricas autênticas. Milhares de especialistas analisaram as obras desse dramaturgo insuperável, seja a partir de uma perspectiva literária, psicológica e até mesmo astrológica, pela incidência de temas planetários, estelares e cósmicos em suas obras. Mas nesta obra lançada pela primeira vez em 1984, o grande perennialista Martin Links nos dá um belíssimo presente ao nos apresentar as principais peças de Shakespeare sob a luz de um amplo contexto espiritual, nos mostrando a intrínseca preocupação de Shakespeare com a busca da realização espiritual plena, que é alcançada depois de muitas e difíceis etapas da alquimia interior. Martin Links nos esclarece que é disso que decorre a grandeza essencial de Shakespeare, concentrando nossa atenção no impacto global que essas peças causam em nós, seja quando assistidas em um teatro ou quando lidas, contanto que estejamos com o coração aberto. Para esse fim, ele se concentra em oferecer ao leitor as chaves textuais dessas grandes peças, nos personagens e nas representações teatrais, de modo a nos transmitir a grandeza espiritual desse dramaturgo de uma maneira que talvez nenhum outro livro sobre Shakespeare no mundo possa nos proporcionar. A grandeza de Shakespeare como artista reside sobretudo no impacto total que cada uma de suas melhores peças produz em nós ao ser representada. Mas sendo uma síntese, esse impacto não é facilmente expresso em palavras, e uma vez que é baixada a cortina e deixamos o teatro, o que se diz ou se escreve a respeito tende a fazer pouca justiça ao que experimentamos, e parece incapaz de dar conta disso. Este livro começa e termina com o mistério desse impacto total, com o qual seu subtítulo, parafraseado de Rei Lear, está intimamente relacionado.
E o mistério em questão também tem um aspecto que se relaciona à grandeza de Shakespeare como homem. Uma grandeza que nós sustentamos está inequivocadamente visível através do véu semi-transparente de suas peças. A perspectiva de Shakespeare. Demasiado frequentemente se diz que a maravilhosa variedade dos personagens de Shakespeare torna impossível adivinhar alguma coisa sobre o propósito do autor. Sobre o seu temperamento, isso pode ser, de um certo modo, verdadeiro, mas no que se refere à sua perspectiva e seus ideais, isso é totalmente falso. Indiretamente podemos aprender muito sobre Shakespeare, até por meio dos seus vilões, e por meio de seus heróis podemos aprender muito mais, especialmente no final de uma peça, depois que ele os desenvolveu plenamente. Mas, quando o herói, num estado em que ainda lhe falta o discernimento, no começo ou no meio de uma peça, dá vazão às suas ideias sobre isso e aquilo, ele talvez esteja revelando a sua própria imaturidade e pode até mesmo estar dizendo o oposto do que Shakespeare pensa. Um importante exemplo disso ocorre no Rei Lear, quando Gloucester, que tem um papel importante na subtrama, e antes que Shakespeare o tenha desenvolvido satisfatoriamente, diz: "Como moscas para garotos travessos, assim nós somos para os deuses. Eles nos matam para a sua diversão." É quando ouve essas palavras que Edgar decide seguir um estranho curso de ação, com o propósito de salvar seu pai do desespero e do suicídio. Graças a seus esforços, Gloucester pode por fim dizer: "Daqui por diante suportarei a aflição, até que a própria aflição me grite: basta, basta, e morra." E ainda mais tarde dirá: "Deuses sempre gentis, tirem de mim meu alento. Não permiti que meu pior espírito me tente novamente, a morrer antes que vos apraza." A fraqueza de Gloucester, que ele finalmente vence, é a falta de fé na providência. Hamlet, por sua vez, também padece dessa mesma insuficiência. O solilóquio ser ou não ser, a partir do qual se deduziram tantas coisas acerca das opiniões pessoais de Shakespeare, não só não expressa a maturidade de Hamlet, como o mostra num processo de descoberta de sua imaturidade. É bem possível que Shakespeare tenha se utilizado de suas próprias experiências passadas para construir esse solilóquio, mas nós podemos estar certos de que ele não representa de nenhum modo suas convicções definitivas, pois seu teor contradiz completamente a última cena da peça, quando encontramos um Hamlet perfeitamente equilibrado, expressando a maturidade com a qual Shakespeare gradualmente o moldou. A arte verdadeiramente inspirada é uma espécie de magia branca que encanta e fascina, e que nos transforma momentaneamente, realizando, por assim dizer, o impossível, e fazendo-nos literalmente superar a nós mesmos, como se fôssemos espiões de Deus. Obrigado a todos que acompanharam este vídeo resenha sobre a obra A Arte Sagrada de Shakespeare. Eu sou Marcelo, seu vendedor de livros polar, e desejo a todos boa leitura.